Vamos considerar uma secção retangular de área A. E que nesta secção também vamos considerar um eixo central X. Também vamos considerar uma secção de área infinitesimal DA. E que em relação a este eixo também, este eixo X, também passa um eixo paralelo a este, passa um outro eixo, nesse caso aqui, vamos representar a maiúsculo, outro eixo X paralelo a este. Este fica X minúsculo. E que esta área infinitesimal dista do eixo X, faz uma distância em relação ao eixo X, faz uma distância Y maiúsculo em relação ao eixo X. E que também em relação ao eixo X minúsculo faz uma distância D. E vamos considerar que nesta secção este eixo passa no centro geométrico da figura, ou seja, é um eixo principal de inércia da secção. E vamos considerar que já conhecemos o momento de inércia. Vamos supor que conhecemos o momento de inércia em relação ao eixo X minúsculo, ou seja, conhecemos o momento de inércia em relação a este eixo X minúsculo, que passa no centro geométrico da figura. Mas não sabemos qual é o momento de inércia desta figura, ou seja, desta secção, em relação ao eixo X maiúsculo. E como podemos fazer isso? Conhecendo o momento de inércia no centro geométrico ou num dos eixos, podemos determinar o momento de inércia para qualquer eixo paralelo àquele eixo que conhecemos no seu momento de inércia. Ou seja, se conhecemos o momento de inércia em relação ao x minúsculo, podemos determinar a partir deste momento de inércia, podemos determinar o momento de inércia da secção em relação a qualquer eixo paralelo a este x minúsculo. Ou seja, nesse caso, um eixo paralelo pode ser este x maiúsculo. E como podemos fazer isso? Isso pode ser feito a partir do teorema dos eixos paralelos. E como é que funciona esse teorema? Agora, em termos de demonstração, aqui podemos ver que o y maiúsculo é igual a y, ou seja, aqui falta demonstrar que o eixo x dista do ponto infinitesimal de área há uma distância y minúsculo. Aqui é este y maiúsculo, este é y minúsculo. Dista uma distância y minúsculo. Então, este y maiúsculo é igual a y minúsculo mais a distância d. E y ao quadrado, podemos observar que y ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, y ao quadrado é igual, y ao quadrado será igual a y, aliás, isso aqui, sim, através do binômio de Newton, né? Isso aqui, y ao quadrado é igual a y minúsculo ao quadrado, mais 2 vezes dy mais d ao quadrado. Aqui fazendo o estudo, o quadrado desta equação vai nos dar isto. Então, como é que vai ser a inércia em relação ao... Vamos determinar então a forma da inércia em relação ao x. A inércia é sempre, nesse caso em relação ao x maiúsculo, será igual a y maiúsculo, que é a distância diferencial de área, porque queremos determinar o momento de inércia desta secção em relação ao eixo x maiúsculo. Então, a inércia a distância desta secção em relação ao x maiúsculo é y, ou seja, y maiúsculo. Então, a inércia fica y maiúsculo ao quadrado vezes o diferencial de área, porque é a distância ao quadrado vezes o diferencial de área. Então, já sabemos que o y ao quadrado é igual a isto. Então, a inércia em relação ao x maiúsculo será igual a y ao quadrado mais, porque já vimos que o y ao quadrado é igual a isto. Então, fica y ao quadrado mais 2 vezes dy
mais d ao quadrado, que é a distância deste x maiúsculo em relação a x minúsculo. Isto tudo vezes diferencial de área. Desenvolvendo aqui a equação, x, a inércia em relação a x maiúsculo será igual, aliás, isto aqui é integral. Isto é integral em torno de área. Então aqui fica também integral em torno de área. Certo? Então isto será igual, aqui fazendo distributiva, dA, diferencial de área vezes y ao quadrado, ou seja, fica integral em torno de área de y ao quadrado vezes, isto multiplicando por y ao quadrado, então fica d de a ao quadrado, mais integral de d de a, ou seja, aqui quando isto deixar no fim, para o fim, então aqui fica 2 vezes d de y vezes d de a mais integral de d ao quadrado vezes d de a. Então, aqui podemos observar que esta parcela aqui, que é integral de 2dy vezes d de a, esta parcela, essa parte aqui do y, porque o 2d é constante, mas vou desenvolver mais para ficar mais claro. A inércia em relação ao y fica igual ao integral de a em torno de área y ao quadrado vezes d de a. Isto é como é constante, podemos tirar do integral. Então fica mais 2 vezes d integral de y d de a mais d ao quadrado vezes integral de d de a. Ou seja, como podemos observar aqui, esta parcela aqui integral de y vezes d de a é o momento estático de inércia. É um momento estático da secção. Então, como o x, ou seja, o eixo em que estamos a calcular esse momento de inércia, este é o y maiúsculo, minúsculo. Então, se é y minúsculo, é o momento de inércia, aliás, é um momento estático em relação ao eixo x minúsculo. Então, como o eixo x minúsculo é um eixo central, ou seja, é um eixo de simetria e, por sua vez, também é um eixo principal de inércia, o momento estático é igual a zero, porque para eixos de simetria, o momento de inércia, o momento estático é sempre igual a zero. Então, esta parcela aqui podemos eliminar. Esta parcela é igual a zero. Esta parcela é igual a zero. Podemos eliminar. Então, só ficamos com estas duas parcelas, que é aqui desenvolvendo inércia em relação ao eixo x maiúsculo, neste caso, será igual ao integral de y minúsculo ao quadrado vezes d de a. Esse integral de y ao quadrado vezes d de a é o momento de inércia da secção em relação ao eixo x minúsculo, que é este aqui que já dizemos que conhecemos nesse caso. Então, esta parcela aqui, y minúsculo, é o momento de inércia da secção em relação ao eixo x minúsculo. Então, esta equação aqui fica simplesmente momento de inércia em relação ao eixo x minúsculo, mais d ao quadrado vezes integral de d de a, integral de d de a igual à área, que é esta daqui, igual a esta área. Isto é igual ao integral de d de a, esta área toda. Que é isto daqui, então isto fica d ao quadrado mais, aliás, vezes a área. Ou seja, temos aqui a forma do teorema dos eixos paralelos. É desta forma que podemos determinar o momento de inércia para qualquer eixo paralelo, conhecendo para
Conhecendo o momento de inércia em um certo eixo, podemos determinar o momento de inércia, a partir desse momento de inércia que conhecemos, podemos determinar o momento de inércia em relação a qualquer eixo paralelo àquele eixo que conhecemos o momento de inércia. É com esta equação que podemos fazer esse cálculo. Este aqui é o teorema dos eixos paralelos. Temos aqui o teorema dos eixos paralelos. Então, é esta equação. Ou seja, o teorema de eixos paralelos supõe que queremos determinar, quando queremos determinar um momento de inércia, por exemplo, em relação ao eixo x, em relação ao eixo x paralelo a qualquer eixo, por exemplo, em relação ao eixo x, é igual a momento de inércia em relação ao eixo paralelo a este, que conhecemos, mais a distância entre os eixos ao quadrado vezes a área da secção. Por exemplo, dando aqui um exemplo, vamos supor que temos aqui em termos práticos, vamos supor que temos um retângulo. Um retângulo de altura 2 e largura, por exemplo, pode ser 1. E aqui temos aqui um eixo x. Então, e aqui temos um eixo x maiúsculo que faz que aqui dista com uma distância igual a 3. Uma distância igual a 3. Então, pela forma que desenvolvemos, vimos que o momento de inércia, pelo teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia para um eixo paralelo é igual a momento de inércia para o eixo x conhecido mais a distância ao quadrado vezes vezes a área, não diferencial de área. Vezes a área da secção. Então, aqui o que temos? Aqui podemos tirar, né, a partir desta fórmula, o nosso D. O D é a distância entre os eixos, que é este eixo aqui, este é maiúsculo, este é o eixo maiúsculo, este é minúsculo. Então, a distância entre os eixos é 3, que é daqui para aqui, 3. Este é o centro geométrico, ou seja, é um eixo de simetria também. E a nossa inércia em relação ao eixo x minúsculo, em relação a este eixo que passa no centro, este eixo de simetria que passa no centro geométrico da secção, a nossa inércia aqui, em relação a aquele eixo minúsculo, é igual, pela fórmula já sabemos que é h ao cubo vezes b sobre 12. Então, aqui o nosso h é igual a 2. O nosso h é igual a 2, então fica 2 ao cubo vezes o nosso b é igual a 1, que é a largura da secção. 1 sobre 12. Isto vai dar igual a 2 ao cubo é igual a 8, então isto dá 8 sobre 12. Então isto podemos dividir isto por tudo por quanto? Para simplificar esta equação, isto aqui dividindo isto por exemplo, depois dividir por 4. 8 dividido por 4, isto vai dar 2. 2, então 12 dividido por 4, isto vai dar 3. Então isto é igual a 2 sobre 3. Este aqui seria o momento de inércia em relação ao eixo x. Em relação ao eixo x que passa no centro geométrico da secção. Então, o momento de inércia em relação ao eixo x maiúsculo, ou seja, em relação a este eixo x maiúsculo, que é paralelo a este, então a partir deste momento de inércia podemos determinar este eixo, que será igual, substituindo aqui pela fórmula, fica 2 sobre 3, mais a distância ao quadrado é 3. Então, mais 3 ao quadrado vezes a área da secção é 1 vezes 2. 1 vezes 2, que é a nossa área da secção. Então, fazendo esta conta, fica 2 sobre 3, mais 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 9 vezes 2, 18. Mais 18. Então, isto é igual. Então, 18 vezes 3, 18 vezes 3, isto vai dar 54, ok, fica aqui 2 mais 54 sobre 3. Isto será igual a 56 sobre 3. 56 sobre 3.
6, sobre 3. Então este seria o nosso momento de inércia em relação ao x, que determinamos a partir deste eixo, a partir do momento de inércia deste eixo, a partir do momento de inércia conhecido deste eixo. Então, com isto, determinamos o momento de inércia em relação a um eixo paralelo, que é o x. Aqui o eixo poderia estar aqui, para qualquer eixo paralelo, seria este mecanismo. Só que o que mudaria aqui nesta equação é que seria esta distância y. Dependeria da distância em que está deste eixo. Por exemplo, se o eixo estivesse aqui, por exemplo, aqui logo na base da secção, a distância aqui seria, por exemplo, 1 aqui, então este nosso d aqui seria 1 ao quadrado. Poderia ser aqui, por exemplo, estar a 0,2 a distância. Dependendo disso, já poderíamos determinar o momento de inércia para qualquer eixo. Então, vamos supor, por que este teorema é importante? É importante porque existem secções em que determinar o momento de inércia por integração é difícil. Por exemplo, vamos supor que vamos considerar uma secção Vamos considerar que uma secção, por exemplo, vou escrever aqui a secção. Esta secção. Okay. Assim. Aliás. Vamos considerar que temos esta secção. E que aqui temos um eixo x. Vamos supor que queremos determinar o momento de inércia desta secção em relação a este eixo x. Determinar o momento de inércia desta secção em relação a este eixo x pode ser muito trabalhoso para fazer através desta forma, porque o momento de inércia em relação ao eixo x será igual ao integral da secção em relação ao entorno da área da secção vezes y ao quadrado vezes diferencial de área. Então, fazer este integral pode ser muito complicado. Fazer este integral aqui em torno da secção, como esta secção aqui a forma da secção é muito complicada, terá muito trabalho para fazer este integral. Teremos que fazer aqui nesta parte, depois somar, fazer nesta parte, depois desenvolver uma equação para a integração desta secção em relação a este eixo. Então isso será muito trabalhoso. Então, para o teorema de eixos paralelos, por que isso é importante? Pelo teorema de eixos paralelos, podemos dividir esta secção em várias secções e depois calcular o momento de inércia em relação ao eixo x, daí somarmos o momento de inércia. Por exemplo, nesta secção, podemos dividir esta secção em 3 secções, como sendo composta por 3 secções. Como pode ser feito isso? Por exemplo, aqui podemos dividir aqui. Então, temos aqui, isto aqui pode chamar isso de... Ok, pode chamar isso, por exemplo, aqui, esta secção, vou chamar de área 1. Por exemplo, aqui será uma área 2 e aqui teremos uma área 3. E cada uma destas secções tem o seu próprio eixo. Cada uma destas secções tem o seu próprio eixo. O seu próprio eixo de simetria. E aqui teria um eixo de simetria. Teria o seu eixo de simetria desta secção. Aqui teria um outro eixo que pertence a esta secção. E esta secção aqui do meio, o seu eixo de simetria coincide com o eixo global da figura, da secção. O eixo global da secção. E aqui, este eixo dista com este a uma distância d1, e este dista com este a uma distância d2. E aqui,
é uma distância D3 que é igual a zero. Ou seja, D3 igual a zero. E vamos considerar que as medidas aqui, por exemplo, aliás, vamos considerar que as medidas sejam, por exemplo, em relação as medidas em relação a cada eixo. Por exemplo, vamos supor que isto aqui mede, é melhor colocar simplesmente igual, em vez de fazer isto. Então, supor que este dê 1. Antes disso, melhor colocar as medidas, por exemplo. Isto aqui pode medir 1. Aqui, por exemplo, isto medir aqui 2 metros. E aqui, isto mediria quanto? Isto mediria, pode medir 2, aqui pode medir 1. Pode medir 1. E aqui, mede 2. E esta parte daqui até este centro aqui, mede 1 também. Então, fazendo isto aqui passa na metade disto aqui, que aqui mede, por exemplo, neste caso aqui, o nosso D1. O nosso D1 será quanto? Metade disto, esta distância mais esta distância. Então, como passa no centro geométrico disto, que seria 0,5, mas aqui também 0,5 por aqui mede 2, menos 1, fica aqui, fica 1. Então, metade de 1, 0,5 mais 0,5, isto fica 1, a distância do D1, D2. Aliás, o D1 e o D2 também fica 0,5 daqui, mais 0,5 daqui fica 1. Mas também 1. Estas seriam as distâncias. Aqui já temos aqui as distâncias. Então, o que podemos fazer? Para determinar o momento de inércia em relação a este eixo X, podemos determinar o momento de inércia de cada secção em relação ao X, o momento de inércia da área 1 em relação ao X, e o momento de inércia da área 2 em relação ao X, o momento de inércia da área 3 em relação ao eixo X. Depois, o momento de inércia total da secção será o somatório dessas todas as inércias das semissecções, ou seja, das áreas das secções que dividimos em relação ao X. Por exemplo, vamos começar com a área 1. Vamos começar com a área 1. Por exemplo, aqui, área 1. O momento de inércia da área 1. Por exemplo, na área 1, o que temos? Área 1, esta é a área 1. Aqui mede 2 e aqui mede 1. O seu eixo principal de inércia, que é este, a inércia da área 1 em relação ao seu eixo principal de inércia, ou seja, em relação a este eixo que passa aqui no centro geométrico, que representa aqui, que dista D1 em relação ao X, será igual à altura ao quadrado, a altura ao cubo, que é 1 ao cubo, vezes o nosso B, que é 2, sobre 12. A inércia desta secção será igual a 2 sobre 12, que é igual a 1 sobre 6. E a inércia da área 1, vou representar aqui, isto vou chamar de inércia 1, que se refere à área 1, será igual, pelo teorema de eixos paralelos, já sabemos que a inércia, por exemplo, em relação ao eixo paralelo, é igual à inércia do eixo conhecido, mais d ao quadrado vezes a área. Então, a inércia 1, esta aqui é a inércia em relação ao seu determinado eixo, aliás. O que eu vou representar aqui. Isto fica a inércia 1. Então, esta é a inércia de x, inércia em relação ao x da área 1. Como é que fica? Pelo teorema de eixos paralelos, será igual à inércia em relação ao x
ou seja, será igual à inércia 1, que é desta secção da área 1, que é 1 sobre 6, mais a distância ao quadrado, a nossa distância ao quadrado, que é o nosso D1. Aqui nesse caso, aqui, em relação à área 1, é D1, a distância é D1, em relação ao x, é D1, que é igual a 1 ao quadrado, vezes a área da secção. A área da secção é 2 vezes 1, 2 vezes 1, que é a nossa área. Então, aqui a inércia, esta inércia, se fizermos aqui os cálculos, será igual a quanto? Será igual, fazendo aqui os cálculos, isto vai dar 13 sobre 6. 13 sobre 6. A inércia em relação à área 1. E podemos determinar a inércia em relação podemos trabalhar na área 2. Área 2. O que temos? Na área 2 temos um quadrado. Aqui mede 1, aqui mede também 1. E temos aqui um eixo que coincide com o eixo x. Ou seja, como vimos aqui, esta aqui é a área 2. Aqui a distância aqui, por exemplo, aqui mede, este comprimento todo mede 2. Então, menos este 1 daqui, que é desta base, que é desta área 3, aqui fica 1, a altura aqui fica 1. Isto. Aqui a altura aqui fica 1. Esta altura aqui fica 1. E aqui sabemos que aqui também, como aqui está cotado embaixo, é 1. Então isto é um quadrado. Por isso aqui está 1 quadrado. Então isto fica. A inércia, em relação, por exemplo, aqui temos aqui este eixo. Isto aqui é a área 2. A inércia em relação a este eixo principal de inércia da secção será igual. Aqui nesse caso a inércia 2 será igual a h ao cubo, que é 1 ao cubo, vezes b ao cubo, vezes b, que é a base, vezes 1 sobre 12. Isto é igual a 1 sobre 12. Agora, a inércia em relação ao x da área 2, ou seja, agora aqui estamos a determinar a inércia desta secção em relação a este eixo x, que é o eixo global da secção. E sabemos que a distância entre o eixo desta secção, o eixo global da secção, coincidem. Os eixos coincidem, então a distância é igual a zero. A distância será igual a zero. Então será igual, pelo teorema dos eixos paralelos, será igual à inércia da secção, como aqui vem no teorema dos eixos paralelos, será a inércia da secção, que já conhecemos, mais a distância entre os eixos vezes a área. Então aqui a nossa inércia, mas vou reescrever, vou escrever aqui, por exemplo, é a inércia da secção, 1 sobre 12, que já conhecemos, mais a distância entre os eixos. Aqui a distância entre os eixos coincidem, então a distância é zero. Então, 0 ao quadrado vezes a área. A área é 1 vezes 1. A área da secção, então isto é igual a 0, então isto é igual a 1 sobre 12. Então, isto é a inércia em relação a x da área 1. E em relação à área 3, temos isto. Se formos já ver, a área 3 é 2 por 1. Tem base 2 e altura 1, que também é igual à área 1, ou seja, 2 por 1. Então, estas duas áreas são iguais, ou seja, a área 3 é igual à área 1. Então, a inércia, por exemplo, desta secção, que 2 por 1, ou seja, a inércia 1, a inércia 3 é igual à inércia 1, que ali deu 13 sobre, aliás, deu 1 sobre 6.
1 sobre 6. Porque as secções são iguais. Então, a inércia em relação ao x será igual a 1 sobre 6 mais a distância entre os eixos. Qual é a distância entre os eixos? A distância entre os eixos também é igual a 1. Coincide. Então, a inércia em relação ao x será também igual. D igual a 1, aqui também D igual a 1. Então, são iguais também. Então, isto aqui é a inércia em relação ao x da área 3. Isto da área 3. A distância é igual a 1, distância ao quadrado, vezes a área, que é 2, vezes 1. Então, isto tudo vai dar 13 sobre 6. Se fizer minha conta, 13 sobre 6. Então, qual será a inércia total? A inércia total será o somatório de todas as inércias. Por exemplo, a inércia em relação a x. Ou seja, qual será a inércia total da secção em relação a este eixo global x? A inércia total será igual à inércia da secção 1, ou seja, da área 1, em relação ao eixo x, a este eixo global x, mais a inércia da secção 2, da área 2, em relação a este eixo global x, mais a inércia da área 3 em relação ao eixo global x. Este somatório todo vai nos dar a inércia total da secção em relação ao eixo x. E como vemos aqui, escrevendo aqui todos os resultados, para na área 1, que é a inércia em relação ao eixo x da área 1, foi igual a 13 sobre 6. E em relação à área 2, a inércia em relação ao eixo x da área 2 foi igual a 1 sobre 12. Em relação à área 3, a inércia foi igual à área 1, então nesse caso fica a inércia em relação ao eixo x da área 3 foi igual a 13 sobre 6. Então, a inércia, nesse caso aqui, isto tem que ficar certo. Isto mesmo. Então, a inércia em relação ao eixo x será igual a este somatório todo. Será igual a 13 sobre 6 mais 13, 1 sobre 12, que é esta mais 13 sobre 6 de novo. 13 sobre 6. Isto será igual, isto vezes isto, já são 2, então isto vezes isto, 2 vezes isto, fica 26. 26 sobre 6 mais 1 sobre 12. Isto, certo? Isto é igual a 27. Aliás, isto será igual a... Vou achar uma coisa que está errada. Área 2, 1 sobre 12. Área 3, 13 sobre 3. Okay, então, este somatório todo aqui, isto vai dar quanto? Ok, vou refazer aqui os cálculos. Ok, mais 1 sobre 12. Então, simplificando isto aqui, fazendo aqui o MM6, posso multiplicar aqui por 2. Então, isto fica 2. Isto aqui, 26 vezes 2, fica 52. Tudo escreve 52 sobre 12 mais 1 sobre 12. A inércia será igual a 52 mais 1, então isto fica 53 sobre 12. Esta será a inércia total da secção. Então é desta forma que podemos aplicar o teorema de eixos paralelos, e por isso é muito útil para secções muito complexas. Por exemplo, como esta secção aqui de exemplo,
que era muito complexa e seria muito difícil fazer com o integral. Então, com o teorema de eixos paralelos já fica tudo facilitado. Podemos calcular facilmente através destes princípios.